O Evangelho de Métio, capítulo 16. Então os fariseus e os saduceus se aproximaram dele e, a fim de tentá-lo, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: Quando chega a tarde, dizeis, haverá tempo bom, pois o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Vós bem sabeis distinguir a aparência do céu, mas os sinais dos tempos não podeis. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então os deixou, e foi embora. E quando os seus discípulos vieram para a outra margem, esqueceram-se de tomar pão. E Jesus lhes disse: Ficai atentos, e tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles argumentaram entre si, dizendo: É porque não tomamos pão. Jesus percebeu, e disse-lhes: Por que estáis argumentando entre vós mesmos, ó homens de pouca fé, que não tomastes pão? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães dos 5.000, e quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães dos 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não entendeis que não foi pelo pão que eu vos disse para tomardes cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então entenderam que ele não havia dito que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas sim, com a doutrina dos fariseus e saduceus. E tendo Jesus vindo às partes da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu, o Filho do Homem, sou? E eles responderam: Alguns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Ele lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe replicou: Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que o revelou a ti, mas sim meu Pai, que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. E a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então Jesus começou a mostrar a seus discípulos que ele tinha que ir a Jerusalém, e sofrer muito pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, e pelos escribas, e ser morto, e ser ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro o tomou à parte, e começou a repreendê-lo, dizendo: Misericórdia de ti, Senhor! De maneira nenhuma isso te aconteça. Mas ele se virou, e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás! Tu és um meio de tropeço, porque não compreendes as coisas de Deus, mas sim as humanas. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Pois qualquer um que quiser salvar a sua vida a perderá, porém qualquer um que por causa de mim perder a sua vida, este a achará. Pois que proveito há para alguém, se ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma? Ou que dará alguém em resgate da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, que há alguns, dos que aqui estão, que não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vir em seu reino. Cristo vivo, tu perguntaste quem os homens dizem que tu és, e nós confessamos com Pedro que tu és o Filho do Deus vivo. Constrói tua igreja sobre esta fé e protege-a contra as portas do inferno. Ensina-nos a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir-te.
Revela tua glória através da nossa obediência. Nós oramos isso em nome poderoso de Jesus. Amém.